Boa tarde, gente. Vim para gravar a aula, né, que ficou de planejamento, ficou pendente, que eu acabei perdendo a aula, né, no salvamento para o Instagram. E aí eu vim fazer hoje a gravação para colocar para vocês, aula exclusiva. Essa aula vai ficar só para vocês, tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais até, nessa aula ficou em 30 minutos lá no Instagram, e aqui vai ficar um pouquinho mais, né? Vou falar com mais tranquilidade, sem estar com o tempo correndo. Vocês têm o material que tá aí, que eu já mandei desde a semana passada, né? E aí eu vou dar uma olhadinha aqui no meu pra gente poder começar, tá bom? Na metade da aula eu vou fazer uma paradinha só para poder fazer uma fotografia pra gente poder postar lá no Instagram, tá legal? Bom, então o que eu quero trazer hoje para vocês aqui é a questão do planejamento. Essa aula é uma aula fundamental, não só para quem tem um negócio, não só para quem está querendo iniciar um negócio, mas para quem também deseja organizar um pouco mais a vida. A questão do planejamento, ele é uma abordagem que atua em todos os cenários da nossa vida. Então aqui nesse primeiro slide que eu coloquei para vocês aqui, né, você planeja a sua vida, né? A gente planeja as nossas compras do lar, a gente planeja como vai ser o nosso dia, o que a gente vai fazer durante aquele dia. Aqui eu coloquei alguns aspectos da nossa vida que todos eles podem ser plenamente planejáveis. Por exemplo, filhos, né? Hoje em dia as mulheres elas planejam muito mais os filhos do que antes. Então eu só vou ter meus filhos, né, depois que eu me formar, depois que eu tiver uma estabilidade financeira, depois que eu tiver mais uma condição melhor, né, até para quem quer casar e quem não quer casar. Então tudo isso influencia, né, na data em que você quer especificamente, né, ter o seu filho. A questão profissional, a mesma coisa, né? A gente normalmente trilha um caminho, né? Quando a gente passa no vestibular, às vezes é muito novo, e aí tem essa dificuldade da gente decidir o que quer fazer, e aí depois a gente acaba, né, tecendo outros caminhos para a nossa profissão. Né? Eu mesma já mudei o trilho da minha profissão, né, algumas vezes, né? Já fiz 2 transições de carreira. Eu tô indo para uma terceira. Uma terceira transição de carreira. E tudo isso é planejado, né? Tudo isso precisa ser planejado. A questão dos empregos, né? Às vezes a gente está no emprego e a gente quer sair e ir para um outro. Isso exige da gente um planejamento também. Viagens, né? A gente não viaja sem planejar as coisas, principalmente se for uma viagem longa, aonde você vai ter uma condição de preparo financeiro, né? Onde você vai precisar ter um planejamento de onde vai ficar, de como você vai, quem vai, né? Então tudo isso tem uma questão de você conduzir como vai isso daí, né? Como é que você vai fazer isso daí. Em 2011 eu fiz uma viagem para fora do Brasil e foi uma viagem bem trabalhosa de se planejar, né? Por que foi trabalhosa? Porque ela era uma viagem de 30 dias fora, né? Foram 33 dias de viagem, mas 3 dias ainda estávamos no Brasil. Então foi uma viagem que eu fiz com o meu marido, que na época não era meu marido, era meu noivo. E nós fizemos uma viagem onde a gente ia conhecer 6 países e 7 cidades. Então, o que a gente fez, né, em termos de planejamento para essa viagem? A gente planejou desde o início do ano. Nós planejamos viajar em julho e nós começamos no início do ano a fazer um planejamento. Nós compramos um livro de guia de viagens para a Europa. Nós começamos a fazer o planejamento de onde a gente ia ficar em cada cidade, né? Fazer uma planilha de contas, né? Ou seja, onde é que ia ser mais em conta para a gente ficar em cada cidade, em hostel, num hotel, né? Em que condições melhores a gente vai ficar em termos de estadia e financeiramente. Então,
nós fomos planejando seguro de viagem, né? Como é que a gente vai, nós vamos por qual companhia, nós vamos comprar passagem por qual companhia. Então tudo isso foi minimamente planejado, né? Nós passamos 6 meses fazendo esse planejamento para poder no dia da viagem, né, dar tudo certo. E aí nós fizemos um roteiro, né, a partir do que a gente tinha ali de conhecimento da viagem, né, pelo mapa. A gente conseguiu planejar um roteiro onde as distâncias eram menores entre uma cidade e outra, para que a gente pudesse gastar menos nesse transporte. Então, dessa cidade aqui, a gente vai migrar para essa, porque vai sair mais em conta, vai ser melhor e tudo mais. E aí nós vamos fazer a reserva de tal lugar. Tantos dias nós vamos ficar lá, né? Com a hospedagem nós vamos gastar X, e com a alimentação a gente vai ver lá quanto é que a gente vai gastar, que era a única coisa que a gente não podia prever, né? Se antecipar. E assim nós fizemos. E nada do que a gente planejou, por incrível que pareça, precisou ser refeito. Tudo que nós planejamos deu certo, deu certinho, tá? Nós chegamos no prazo, nós fizemos... Nenhuma das nossas reservas foi perdida, quer dizer, nós não tivemos nenhum problema no momento da reserva. Todas elas estavam ok, todas elas estavam lá, né? Então valeu a pena planejar tudo. Imagine você sair do Brasil para chegar num lugar onde você não conhece ninguém, né, e ter uma dificuldade no momento até da hospedagem, de ter para onde dormir. É a coisa principal, né? Você sair de um lugar, chegar cansado e você ter, né, o seu descanso garantido em algum lugar onde você vai poder ficar. Então eu estou ilustrando aqui a questão de viagem, porque se você não planejar, né, complica muito mais a sua ida, né? A questão dos empregos, a gente já comentei aqui, né, sobre a mudança de emprego, para você mudar, né, para um outro lugar. O que eu preciso fazer para ir para esse emprego, né? O que eu preciso ter para isso, tá? A gente se planeja inclusive na preparação, tá? Se eu preciso mudar de carreira para uma outra coisa e que eu não tenho a competência necessária para isso, eu preciso me planejar para ter essa competência. Vou ilustrar com outro exemplo, tá? Eu estou fazendo uma pós-graduação em gestão de negócios em serviços de alimentos, né? Que eu almejo no final dessa pós ter uma condição de competência que me faça atuar numa área que eu desejo. Aliada a essa pós, eu vou precisar de mais um curso para que eu agregue mais competência para conseguir alcançar essa minha nova atuação no mercado. Então eu estou me preparando, né, fazendo um planejamento aqui pessoal de empregabilidade, porque eu estou me preparando, eu estou ganhando competência para que eu possa alcançar, né, essa meta que eu estabeleci, né, esse ponto que eu estabeleci. Eu estou aqui, eu quero chegar aqui, tá? Isso é fundamental, né? Então a gente projeta e a gente planeja para chegar lá onde a gente projetou, tá? O lugar de moradia, quando a gente vai embora, por exemplo, do Brasil, né? Quando a gente vai embora de uma cidade, vai morar num outro lugar, né? E você é transferido do emprego. Então tem essas mudanças todas, né, que a gente precisa. Casamento, você tá noivo, né? Você tá namorando, aí você decide noivar, ou você decide marcar a data do casamento, né? E aí você tem que começar a fazer o planejamento da sua festa, de como vai ser, né? Se vai ser algo íntimo, se vai ser algo mais elaborado. Então, entendam, em todas as áreas da nossa vida existe a questão do planejar, tá? Algumas pessoas não gostam muito, né, da questão do planejamento, que gostam de seguir livre o rumo da vida, né? Mas eu por experiência própria, especialmente para quem tem um negócio, ou para quem é muito organizado com a questão da vida e gosta de ter as coisas mais certinhas, eu digo a vocês que o planejamento ele é algo essencial, tá? Eu trabalho sempre com planejamentos, para tudo, né? Para as pequenas coisas e para as grandes coisas, tá?
Vamos seguindo aqui. Deixa eu colocar o outro. Só um momentinho. Aqui, no outro slide. Você planeja na sua empresa, tá? O foco aqui é, né, trazer essa aula para quem está ou começando, para quem já tem o seu negócio, né? Na empresa, eu acho essencial você trabalhar com planejamento. É muito difícil você gerir sem planejar, tá? Você fazer as coisas de cabeçada, porque envolve a questão do dinheiro, do que foi investido, né, do lado financeiro. Você não pode dar um passo além do que a sua empresa é capaz de se comprometer financeiramente e economicamente. Então, planejar dentro da sua empresa é essencial, tá? É indispensável, eu diria. Então, olha só, a começar pelas tarefas, né? Eu diariamente faço um checklist de tarefas que eu tenho que fazer naquele dia. Eu acho essencial, tá? Para eu não esquecer de nada, para eu ter ali para não ficar tudo só na minha cabeça, eu faço um planner diário com as coisas que eu preciso. Hoje eu não posso dormir sem fazer essa tarefa. Eu preciso fazer isso hoje. Hoje, não pode ficar para amanhã. Então, eu faço diariamente, tá? O meu checklist de tarefas. As nossas metas enquanto empresa, elas precisam ser projetadas. As metas, elas são projetadas. Então, eu quero alcançar uma meta ou financeira, ou de cliente, ou de expansão da minha empresa. Eu preciso trabalhar isso, né? Colocar isso no papel e trabalhar essas metas. Em quanto tempo eu vou alcançar isso? Para isso, eu preciso fazer um planejamento, tá? As vendas, né? Precisam ser planejadas. Como é que eu vou vender? Onde eu vou vender? Para quem eu vou vender? Tudo isso envolve o planejar. As compras de uma empresa são, né? Um ponto bem importante aqui, que às vezes a pessoa pensa que é só o financeiro, por onde sai o dinheiro da empresa, mas às vezes o compras que também é o responsável por aquela torneirinha aberta lá que está gotejando e que a gente não percebe, mas que no final das contas, né, é um grande ralo de dinheiro que está indo embora. Eu compro errado, compra não planejada, compra daquilo que você tem e nem vai precisar, né? E eu coloquei aqui enfaticamente a questão das campanhas, tá? Porque eu tô trazendo muito, né, o exemplo do meu negócio. Mas, por exemplo, vamos lá, vamos supor aqui um fotógrafo, tá? Ele pode trabalhar com campanhas, né? Campanhas por meio de datas comemorativas. A gente inicia o ano, a gente tem carnaval, né? Dá para fazer uma campanha de carnaval, olha que ideia bacana, né? Fazer um ensaio com uma fantasia, né? Ou a família fazendo com a fantasia. Hoje em dia tudo é possível, né? As fotografias, elas são eternas. E aí esses momentos, eles ficam eternizados nessa proposta. Então começa pelo carnaval, depois vem Páscoa, né? Depois vem Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? Enfim, uma série de coisas que vai entrando aí e que pode ser planejado. Então, você pode fazer um calendário aonde você vai trabalhar. Mês tal, eu vou trabalhar com a campanha Dia das Mães, que é uma campanha que vende muito, em todos os aspectos. Para quem faz doce, para quem fotografa, para quem faz camisa, caneca, caneta, tudo, né? Tudo. Dia das Mães é um dia muito bom para venda. E você pode planejar, né? Como é que vai ser a minha campanha? O que eu vou abordar? O que a gente vai trabalhar? Como é que vai ser o cenário? Quanto que vai ser o material? A gente vai começar a colocar ele para circular quando, né? Quando é que os clientes vão conhecer a proposta? Um mês antes, 15 dias antes? Então, você precisa planejar, tá? O planejamento está aí, né? Em você decidir o que vai ser feito. Se puder, fotografa antes, né? Olha, o material vai ser esse. Hoje em dia, a gente trabalha muito com visual. Para quem trabalha com comida, para quem trabalha com qualquer outra coisa, né? Você faz uma campanha prévia, você precisa fotografar essa campanha. Essa campanha precisa estar registrada. Quanto mais registro da campanha eu tiver, mais eu vou atrair clientes. Porque eu vou ter ali um material, né? Que a pessoa tá vendo, tá dizendo, não, olha, ficou bacana, olha, legal, o produto é bom, o produto é legal. E aí você vai poder, né, dar uma prova, uma amostra para o seu cliente, tá?
Vou passar para o outro aqui. Então, olha só. Por que é importante planejar, tá? O planejamento, ele ajuda a reduzir o esforço e ele aumenta a sua realização. À medida que eu planejo, eu consigo prever e eu consigo me antecipar a algumas coisas. Vamos para os exemplos para que fique sempre mais fácil de entender. No meu caso aqui, tá? Se eu tenho um bolo para fazer, né? E ele tem uma condição, vamos supor, é uma condição que sempre acontece. Eu tenho um bolo de andar para fazer, né? E os bolos de andar, eles têm, o andar superior, ele é de isopor. O meu bolo, ele é no tamanho de 15 centímetros de altura. Então, eu preciso comprar um isopor para o bolo de cima no mesmo tamanho, 15 centímetros de altura. O que sempre acontece? Eu vou procurar o isopor de 15 centímetros de altura e não tem, tá? E aí, um dia eu tava muito assim, agoniada, porque eu não encontrava o isopor. Meu Deus, o que eu vou fazer, né? Não tenho isopor e tudo mais e tal. E aí, eu tive uma ideia rapidinho, né? Por que eu tô fazendo esse comparativo? Para vocês pensarem que, olha, como eu pensei antes, eu tive tempo de ter ideias. No momento que a gente tá agoniado, a gente não consegue mais pensar, tá? É por isso que é bom a gente planejar. Então, antes de eu fazer o bolo, eu estava atrás do isopor. Eu não deixei para fazer na última hora. Como eu não encontrei, eu comprei 2 de 10 centímetros de altura. E o que eu fiz? Eu cortei o isopor no meio, medi 5 centímetros no meio dele e fiz o corte, né? Com um objeto que ficou bem retinho e tudo mais, e eu colei ele na outra base do isopor de 10. E aí eu fiz um isopor de altura 15 centímetros, que era o que eu ia precisar, tá? Então, se eu não tivesse me planejado previamente, se eu não tivesse pensado previamente em tudo que eu ia precisar, né? O que eu faço? Quando eu vou fazer um bolo, eu faço um checklist ali. O que eu preciso para esse bolo? Né? O que eu preciso comprar que não tem aqui? Uma fruta, uma estrutura de bolo, palitos para a estrutura, o isopor, né? Os insumos, a embalagem. Então, tudo isso precisa estar previamente. Eu não posso, na hora de entregar o bolo, dizer, nossa, eu não tenho embalagem. Ou então, no dia de manhã, eu vou atrás da embalagem. É danado para acontecer, de eu ir de manhã, o que acontece? Não tem, tá? Então, se antecipar faz com que a gente ganhe tempo, né? Porque eu não tô ali perdendo meu tempo procurando uma coisa que eu vou ter que ir em vários lugares para poder achar. Então, a antecipação, ela facilita a vida da gente nesse sentido, ou seja, eu vou me antecipar e eu vou ganhar tempo com isso, né? Porque eu tô aqui já pensando. E se não tiver? Eu já pensei, né? Foi o meu plano B comprar 2 de 10. Meu plano A era comprar um de 15. Como o plano A não deu certo, eu fui pro plano B. O plano B era comprar 2 de 10 e cortar. Eu disse, eu vou levar para cortar, vamos ver se eu vou conseguir cortar legal. Né? E aí, pensando aqui nas minhas coisas, eu consegui achar uma ferramenta que cortou direitinho, né? Cortou reto e serviu muito bem. Então, olha só, a antecipação. Então, quando a gente fala de aumentar a realização, é exatamente isso. A chance que você tem de ter sucesso quando você planeja é bem maior do que quando você não planeja. Então, planejando, pode dar errado? Pode. Mas você já pode também pensar no plano B. Se acontecer isso, eu faço isso. Você já pode se antecipar porque você planejou, né? Eu vou trabalhar com uma produção que é uma produção grande, então eu vou me antecipar. Eu vou fazer várias coisas aqui. Eu vou dar um exemplo lá na frente, quando a gente estiver falando um pouquinho mais lá na frente, eu vou dar um exemplo para vocês que foi muito importante. Então, eu preciso me antecipar. O que eu tenho para fazer aqui? Né? E faz essa antecipação. Para quem vai começar um negócio, você precisa fazer esse planejamento para poder ter um negócio funcionando. Então, você vai pensar quem vão ser os seus clientes, o que você vai vender, qual é o produto, qual serviço você vai oferecer, para quem você vai oferecer, né? Quem são os seus clientes, de que forma você vai oferecer, tem um ponto físico, vai ser pela internet, tá? Qual é o valor desse serviço, como ele vai funcionar, que horário vai ser de atendimento, você vai ter dedicação total. Então, tudo isso precisa ser pensado para que o negócio vá para o mercado.
né? Eu falei naquela live lá inicial que eu me formalizei, ou seja, eu fui MEI antes de começar o meu trabalho efetivamente na minha empresa. Porque para mim era uma forma de começar a planejar a empresa, a pensar nela de maneira mais, né, material, mais palpável, tá? E aí, olha, o planejamento ele pode ser de curto, de médio e de longo prazo. Tá? Quando as empresas falam em planejamento estratégico, elas estão falando em planejamento a longo prazo, né? Em planejamento que você vai levar um tempo ali. O que é esse tempo? Você vai pensar a empresa, por exemplo, por 4 ou 5 anos futuros, né? Então, você vai trabalhar aqui as projeções financeiras, de venda, crescimento de vendas, né? Crescimento de plataforma de cliente, uma expansão, uma reforma. Tudo isso vai ser planejado para um período de longo prazo. Por isso a gente chama de planejamento estratégico, que é de toda a empresa e de longo prazo, tá? Um planejamento médio, né? Eu estou pensando em expandir a minha empresa, eu preciso criar mais uma sala para um atendimento extra. Então você vai precisar de uma reforma, vai ser uma ação de médio prazo, né? Você vai precisar planejar o que você vai precisar para essa reforma, quem vai estar envolvido nessa reforma, né? E o planejamento de curto prazo é algo que você planeja pequeno, né? Uma ação, uma campanha, é um planejamento de curto prazo, tá? Compras, né? Ainda você está planejando ali uma condição pequena para atuar. Deixa eu ver se eu consigo fazer, só um momentinho, tá? Ver se eu consigo fazer a foto aqui. Abrindo o Instagram por aqui, tá? Só um segundo. Se não conseguir, eu faço no final, não tem problema. É só para colocar lá. O computador não tá nem entrando na internet aqui. Choveu muito, né? Aí não tá entrando. Meus slides eu não tô conseguindo. Tá bom, depois eu faço então, não tem problema. Deixa eu entrar aqui no grupo de novo, para buscar o material. Vamos lá, seguindo então. Bom, agora vem então, vou aqui falar algumas coisas que eu já até falei para vocês, né? A questão da antecipação. Quando a gente planeja, a gente está se antecipando para não fazer as coisas em cima da hora, né? Que a gente acha emocionante fazer em cima da hora. Eu me preocupo, tá? Porque eu gosto de fazer tudo antecipado. Seja comida, seja uma ação, seja uma roupa que precisa ser feita para uma apresentação da escola, da filha. Nossa, eu preciso estar com aquilo ali, já tá tudo ok, para que a minha cabeça funcione de maneira tranquila, tá? Eu não sei agir, como se diz, né, apagando incêndio o tempo todo, não é do meu perfil, tá? Mas tem gente que curte, tem gente que gosta, né, de fazer as coisas meio assim, tudo em cima da hora. É escolha, tá, gente? Antecipação e a proatividade, né? Proatividade é você fazer antes, né? Você ser proativo. Então, eu tenho algo para fazer, eu não espero chegar o dia, eu vou e faço, tá? Já que eu sei que eu vou ter que fazer, então eu vou lá e faço, tá? Você pode pensar no plano A e no plano B, né? Quando você se antecipa, quando você é proativo, né? Então, eu tenho duas possibilidades aqui. Se eu não conseguir, vamos supor, eu vou trabalhar com uma condição em que eu quero fazer uma reunião com vocês, eu planejei a reunião pelo Zoom. E lá pelo Zoom não deu certo. Então, se não der certo pelo Zoom, eu vou fazer uma live no Instagram. Ou eu vou fazer pelo YouTube. Então,
eu preciso pensar aqui nas ferramentas que eu posso substituir, porque as coisas podem dar errado no momento em que eu estou exatamente fazendo aquilo que eu preciso, tá? Produtividade. Quando eu me antecipo, eu também posso ser mais produtivo. O exemplo que eu vou dar é exatamente disso aqui, de produtividade. Diminuir as chances de erro, né? Planejando, eu diminuo as minhas chances de errar, porque eu estou aqui prevendo algo que pode, né? As coisas que eu estou aqui, né? Quando eu enxergo aquilo que eu vou fazer, eu posso dizer assim, não, mas bem aqui eu posso ter uma intercorrência, bem aqui pode dar errado. E aí, se der errado aqui, o que a gente vai fazer? Né? Se a gente tiver uma resposta negativa, eu já preciso ali me antecipar. E também o planejamento, ele ajuda na tomada de decisão, tá? Porque você tá planejado, né? Então, eu enxerguei um cenário aqui, especialmente para quem vai começar um negócio ou para quem vai tomar uma decisão dentro do seu negócio. É preciso você planejar, né? Não se abre uma filial sem saber se a empresa tem condições de dar esse passo adiante, tá? Isso é você ter ferramentas para que você possa tomar uma decisão, tá? O exemplo que eu coloquei aqui foi o Natal de 2021, foi o Natal passado, onde eu trabalhei a minha campanha, né? Eu fiz aqui no meu Natal a minha campanha que foi toda fotografada, que eu chamei profissionais para fazer a minha fotografia de Natal, né? Minha campanha de Natal. Depois ela foi para o catálogo, com as fotos escolhidas, com o catálogo, dizendo o que tinha em cada embalagem, com o peso, com o valor, né? A foto. E aí, no momento do Natal, ela foi, né, comercializada, foi divulgada antes, né? E os clientes puderam fazer seus pedidos antecipados. É um primeiro ponto, tá? Eu não deixei para mostrar em cima da hora. Me antecipei fazendo a campanha e disparando para que os clientes pudessem conhecer e aí escolher os seus produtos calmamente. Foi o primeiro ponto. Segundo ponto, quando chegou no meio do mês de dezembro, eu já sabia, né, o que eu tinha mais ou menos programado já. Então, eu já tinha alguns pedidos e aí eu fui montando todas as embalagens que já estavam ali previamente programadas, já estavam pedidas pelos meus clientes, né? O que eu fiz? Eu fui montando, né? Normalmente os pedidos, quase todos eles saíram em caixa, lata. Eu montei, eu coloquei as tags já penduradas nos fiozinhos dourados que iam nas embalagens e eu deixei a etiqueta já que ia fechar a embalagem cortadinha, tá? Já ali separadinha, a etiquetinha só para desgrudar, né? A etiqueta adesiva, tá? Dia 20, quando caíram mais os pedidos, que eu já pude fechar mais ou menos a agenda, eu terminei esse processo. Então, a minha mesa de jantar, ela ficou completamente tomada pelas caixas, né, que eu organizei. Então, eu tenho um produto de Natal que é a guirlanda de Natal, que ela tem uma caixa grande. Dentro dela vai o prato, né, onde eu vou colocar a guirlanda. E, né, tem um fechamento com a fita, tem o lacinho que vai dentro da guirlanda. Tudo isso ficou pronto. Eu fiz os laços antecipadamente e deixei tudo dentro, né? Tá, mas aí o que tem a ver? No momento que eu fui preparando as guirlandas, principalmente as guirlandas, eu fui colocando dentro da caixa, colocando o laço que estava pronto e fui fechando. Isso me fez ganhar um tempo muito grande. Se eu tivesse que cortar fita, que ajeitar o laço na hora, eu perderia um tempo muito grande. Então, isso adiantou muito a minha vida, porque eu só tinha o trabalho de montar. Depois de decorado, né, preparei o doce, tá decorado e tal, agora vamos fechar a caixa. E isso me ajudou, isso me facilitou, isso me fez ganhar tempo, porque eu fui proativa, né? Eu não errei no momento dessa montagem aí, não houve nenhuma... Eu contei tudo direitinho, não faltou caixa e nem sobrou caixa. Então, foi um planejamento bem estruturado, né? Eu planejei direitinho e isso me fez aumentar o meu nível de produção. Porque eu tive cliente que ainda me pediu em cima da hora, né? E eu tinha tempo para fazer porque eu consegui me antecipar. Isso eu fiz com todos os produtos que eu tinha aqui foram
As caixas foram preparadas antes, as embalagens, as tags, todas que iam, as fitas, tudo foi previamente cortado e deixado pronto já só para montagem. Como eu trabalho só, eu não tenho quem faça isso por mim. Então eu tive que fazer tudo sozinha antes, planejar tudo isso para poder ter esse controle, no momento da montagem. Então eu vou ganhar tempo aqui para que eu possa no dia nem ficar louca montando tudo isso, Facilitou, porque no dia a minha ajudante só fazia pegar as caixas e a gente só ia fechando. Então, olha, foi show, porque foi muito bom o momento da rapidez, de colocar e já tá pronto. Então foi rapidinho, tá? Aqui. Então, olha só, dentro das ferramentas da administração, a gente tem um ciclo, é um ciclo bem simples, tá? Chamado ciclo PDCA. O ciclo PDCA, ele nada mais é do que você trabalhar um planejamento, uma execução, uma checagem e uma ação de correção, tá? Ele é um ciclo, como vocês estão vendo aí. Nesse primeiro quadrante, vocês têm o planejamento, O plan é o planejar, tá? Onde você vai trabalhar ali algum planejamento, Você vai ter uma ação que vai ser executada, que vai ser feita, Você pensa nela nesse primeiro aspecto. No segundo aspecto, que é o do, você vai executar essa ação, tá? Dentro dessa execução, você vai fazer, tá? Se depende só de você, então é você que vai realizar, é você que vai agir, é você que vai executar, essa ação. No terceiro quadrante, a gente tem o check. O check, ele é o checar, aonde você vai verificar o que foi planejado e o que foi realizado, tá? Planejei uma coisa e não foi isso, foi feito de outra forma, demorou muito, Às vezes a gente pensa, eu vou fazer uma ação, eu vou fazer uma ação de venda lá na Praça da República. Eu vou levar salgadinhos para vender lá. Vamos supor que alguém venda salgadinhos e leve para lá, tá? E aí quando eu chego lá, a pessoa me pede um lanche e eu tô com um prazo muito grande para entregar o lanche para ela, porque eu tô sozinha, eu tô recebendo dinheiro, eu tô entregando lanche, eu tô servindo suco, eu tô tirando a coxinha de dentro. Então, o meu tempo de atendimento está muito superior ao que era esperado e eu tô perdendo o cliente por conta disso, porque a minha fila tá grande e as pessoas estão desistindo de comer comigo, estão indo comer com outras pessoas, tá? Então, isso aí pode ser corrigido. Olha, na próxima ação eu preciso de mais uma pessoa me ajudando. Uma para receber o dinheiro e eu vou servindo. Enquanto você está tirando o pedido, eu já estou servindo aqui, já estou me antecipando. O cliente pediu aí um suco com uma coxinha, ou um suco com uma empada, um suco com qualquer coisa, tá? É um exemplo. Então, você faz uma correção aqui numa ação, tá? São as ações, perdão, as ações corretivas, onde eu vou poder corrigir aquilo que foi planejado e que de repente fugiu da rota ali, Então eu tive ali a condição de planejar, mas deu errado, alguma coisa deu errado. Eu vou desistir? Não, eu vou corrigir, tá? E esse ciclo, ele é o quê? Ele é, a gente fala de ciclo, o ciclo ele é constante, ele inicia e ele termina, ali na sua, ele vai só se alterando, se modificando na sua essência, tá? Para que serve isso? Para tudo. Serve para tudo, tá? Para uma ação dentro da empresa, para uma questão da mudança, para uma condição. Essa aqui é apenas uma das ferramentas. Você pode trabalhar com inúmeras outras ferramentas de ação dentro da empresa. Tem uma ferramenta muito simples de trabalhar também, que ela é uma ferramenta de 7 dimensões, onde eu vou trabalhar, chamada 5W2H, onde eu trabalho essas 7 dimensões, que são 7 perguntas, relacionadas à sua ação. Então, vamos supor aqui, eu vou fazer, por exemplo, eu me candidatei para fazer parte da feira de Natal lá do Shopping Grão-Pará, tá? Então, a primeira pergunta é o quê?
né? Ação de Natal no Shopping Grão-Pará. Quando? De 1º de dezembro até o dia 23 de dezembro. Quem? Tá? Então as perguntas são: quando, o que, quando, quem, quanto, tá? Quanto vai custar, quem vai fazer. Então essas ferramentas, elas ajudam você a entender melhor a execução de uma ação dentro da empresa. Isso é uma ferramenta, né, de planejar uma ação, tá? E o ciclo PDCA juntamente, né? Ele é uma ferramenta que você pode trabalhar aí dentro da sua empresa, tá? Para corrigir uma ação, né? Para colocar aí alguma coisa que você pensa em termos de planejamento e isso possa ser corrigido por meio, né, da evolução do ciclo. Conforme as coisas forem andando, você vai andando na evolução do ciclo. Tá? Então tá aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Ferramentas de planos de ação, né? Pode ser a ferramenta 5W2H. Quem quiser pode pesquisar isso daí. A gente vai ter uma aula disso aí, vou mostrar para vocês depois, tá? O planejamento estratégico, né? Para quem tem uma empresa, para quem quer abrir um negócio, fazer um plano de negócios, né? E o ciclo PDCA, que é esse ciclo que eu mostrei para vocês aqui, que é um ciclo mais simples. Uma ferramenta mais simples, que dá para você trabalhar aí com qualquer aspecto relacionado da sua empresa. O mais importante é trabalhar com as ferramentas corretas para se ter bons resultados, né? Então, se você vai abrir um negócio, você tem que fazer um plano de negócios. Se você vai implementar uma ação na sua empresa, você pode trabalhar com a ferramenta 5W2H. Se você vai executar um planejamento diário das coisas que acontecem diariamente, das suas ações, você pode trabalhar o ciclo PDCA. Então, você tem ferramentas que te auxiliam na condução, né, da entrega dos planos, né? Ou seja, do que eu preciso ali pensar e planejar. Então, existe ferramenta para auxiliar você nisso, tá? Muitas vezes o empreendedor, ele age sozinho, mas às vezes ele consegue alguém que possa ajudá-lo. Então, nesse momento dele estar construindo isso, ele já precisa envolver, né, ou essa terceira pessoa, ou se no caso vai ser tudo dele, né? Vai ser tudo nas mãos dele, ou seja, ele vai fazer tudo, ele vai realizar tudo, tá? Então tem essa questão dessa condução, tá? Mas o importante é você trabalhar, né? Eu não tenho um negócio, eu não tenho, mas eu vou empregar na minha vida, pronto, tá? É uma questão de conduta, né? Da gente adotar isso pra gente, né? Pensar e planejar sempre nas coisas que a gente está fazendo. E aquilo que sai do que foi planejado é o que você vai trabalhar apenas como uma intercorrência e não como algo que seja rotineiro, né? É ruim a gente estar sempre correndo atrás do prejuízo, porque se você não planeja, você vai estar sempre, né, correndo atrás. Eu preciso de um equipamento novo, eu tenho dinheiro para isso agora? Não, então eu vou começar a guardar o dinheiro para poder comprar um equipamento novo. Então você se planeja, né? É melhor do que você perder um equipamento, ele quebrou e você vai ter que comprar. Aí já não dá para planejar, porque quebrou, né? É uma intercorrência, é algo que não dá para prever. Então, aquilo que não dá para prever, tudo bem, mas aquilo que é perfeitamente passível, né, factível de você conseguir planejar, você faz. E aí é muito mais fácil a gente trabalhar só com a intercorrência do que trabalhar com coisas que você não planejou, né? Dificulta muito mais. Deixa eu ver se ainda tem algum. Não, era isso, tá? Então, gente, ó, a gente vai já tá dando quase 40 minutos de aula aqui, né? Foi quase 10 minutos a mais da aula lá do Instagram, tá? Foi uma aula até um pouco mais completa, né? Pude falar com mais tranquilidade aqui com vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, queiram fazer uma pergunta, pode fazer no grupo, tá? Eu posso abrir depois, né, para vocês poderem comentar alguma coisa, tá? Deixar os comentários abertos. Para vocês perguntarem alguma coisa, vocês podem me chamar no direct ou no WhatsApp, que eu respondo as dúvidas de vocês, tá? Eu vou colocar novas aulas, né, novas coisas pretendo colocar pelo menos uma aula por semana. Eu estou me organizando para que isso possa realmente
ser mais rotineiro, tá? Eu vou deixar um link para vocês de uma aula que vai ter na quinta-feira agora, tá? De uma aula que vai ter na quinta-feira agora, dia 6, no grupo, numa sala de empreendedorismo que a gente vai ter no Zoom, tá? Onde eu vou falar algumas coisas sobre empreendedorismo, sobre a questão de ser MEI, e sobre as conduções, né, do MEI. Então, quem quiser assistir essa aula, tá? Se tiver você não pode, mas tem um amigo, então quer indicar para um amigo, indiquem que vai ser na quinta-feira agora. Só vai entrar na sala quem tiver o link, então é preciso me solicitar o link, tá bom? Tchau, tchau, gente. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo carinho, tá? Até a próxima.